Oi, gente, vim mostrar pra vocês um experimento de crioscopia. Então vamos lá. Primeiro a gente pega 2 copos plásticos e enche de água na mesma quantidade. Daí a gente taca um pouquinho de sal em um, mais um pouquinho de sal nesse um e mexe. Coloca no congelador e paciência. Não sei como é o congelador de vocês, mas o meu é bem lerdo, então já tava de noite quando eu tirei. Esse aqui é o copo com água normal e esse do lado é o copo com sal. A gente percebe que a água, ela congelou quando chegou no ponto de 0 graus Celsius, enquanto a água com sal ainda está bem líquida, apesar de ter umas partes sólidas no meio. Beleza, mas por que isso acontece? A água, sem nada, congela a 0 graus Celsius. Quando a gente está com sal de cozinha na água, esse soluto, faz com que a temperatura de fusão dela caia. Então, ela vai ficar líquida por muito mais tempo. Sendo assim, a gente precisava de uma temperatura mais baixa do que 0 graus Celsius para que ela congelasse. Por isso que a água sem nada congelou muito mais rápido do que a água com sal. Ebulioscopia é a propriedade coligativa correspondente ao aumento do ponto de ebulição de um líquido quando se acrescenta a ele um soluto não volátil. Agora eu vou fazer um experimento para a prática, que seria colocando água num bolizinho e esquentando até dar o tempo de ebulição. E quando tá quase chegando, eu coloco uma colher de sal e ele para de ferver e depois vai ferver daqui a uns 2, 3 minutos. E ele tá quase fervendo, aí coloca uma colher de sal, mistura e ele para. Olá, eu sou a Mariana e o meu experimento vai ser sobre a tonoscopia. Como a tonoscopia ela estuda a diminuição da pressão máxima de vapor em razão da dissolução de um soluto não volátil no solvente, se misturarmos o cloreto de sódio na água, a pressão máxima de vapor da água a 100 graus Celsius com certeza diminuirá. Mas por que isso acontece? Quando o cloreto de sódio, um soluto iônico, se dissolve na água, ocorre a interação dos seus íons com as moléculas da água, e essa interação torna mais difícil a evaporação de solvente. Como a evaporação foi dificultada, haverá menos vapor de água no recipiente, o que causará uma diminuição da pressão máxima de vapor. Sendo assim, quanto maior a quantidade de cloreto de sódio em uma mesma quantidade de água, mais difícil será a evaporação e menor ainda será a pressão máxima de vapor. Sob pressão osmótica. Vamos supor que você tenha solução A e solução B. Solução A tem muito açúcar, solução B tem pouco açúcar. Se você colocar elas juntas, uma membrana vai ser formada entre elas e o líquido da solução B vai começar a ser transferido e passar para a solução A, até deixar elas equilibradas igualmente. E o nome desse processo é osmose. Quando o líquido da solução B passa para a solução A, ele gera uma pressão dentro da solução A. E o nome dessa pressão é pressão osmótica. E um bom exemplo de osmose são os alimentos secos, as frutas secas. Eu trouxe aqui uvas passas para demonstrar. Esse é o tamanho de uma uva passa antes dela ser hidratada num copo de água por meia hora. E esse é o tamanho da uva passa após ela ser hidratada num copo de água por meia hora. Não dá pra ver direito na câmera, mas ela tá muito diferente. Ela tá maior, não dá sim pra ver. Ela tá maior, ela tá mais rechonchuda, mais hidratada. Isso se deve por causa da osmose, que entrou dentro da uva passa e deixou ela hidratada. É isso.